A vida tá te pedindo coragem e não desculpas vazias. Vamos comentar um pouquinho sobre isso nesse conteúdo. Meu nome é Thiago Simões. Se você gosta de conteúdos relacionados a desenvolvimento pessoal, a gente ter uma vida mais abundante, tanto em questões teóricas como em questões práticas, não deixe de se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações para você receber, sempre que eu publicar conteúdos novos aqui, você poder receber os meus vídeos, né? Deixa o teu joinha aí para que mais pessoas possam, né, também receber esse tipo de conteúdo. A ideia que eu queria falar para vocês a respeito da coragem, né, e por que tem pessoas que não vivem uma vida plena, uma vida com abundância, e por que falta tanta coragem nos nossos dias. A gente vê isso principalmente nas novas gerações. Parece que as crianças que estão nascendo parece que estão cada vez mais acovardadas, elas não conseguem, né, dar os passos na vida que elas precisam. Isso tem várias explicações, isso tem muito a ver com a questão da psicologia de comportamento, né, que é o behaviorismo, que eu gosto muito de estudar. Mas tem uma coisa que eu até fiz algumas anotações aqui que eu queria compartilhar com você. Eu queria falar a respeito da psicologia transpessoal, né, que tem muita gente que fala que é a quarta força da psicologia, tem a psicanálise, tem o behaviorismo, tem várias forças, mas a psicologia transpessoal fala um pouco a esse respeito, porque basicamente ela fala, uma das coisas que ela fala a respeito da falta de coragem, e por que a gente não consegue realizar as coisas que a gente quer realizar na vida, mas não consegue por falta de coragem, é que muitas vezes a procrastinação, a gente deixar para não fazer as coisas, muitas vezes por falta de coragem, está muito ligado ao ego, está muito ligado à preservação de nós mesmos, a gente não sair da nossa zona de conforto, a gente não fazer as ações que a gente sabe que a gente precisa fazer. Então a psicologia transpessoal fala exatamente sobre isso daí, sobre essa identificação do ego que a gente tem. E eu quero tratar sobre isso nesse conteúdo, quero que você saia desse vídeo sabendo exatamente como é que você pode ser uma pessoa mais corajosa, para você conseguir ter os resultados que você precisa na sua vida. Já digo para você que esse daqui não vai ser um conteúdo raso. É óbvio que você sabe que você precisa de coragem, é óbvio que você sabe que coragem é importante para você conseguir realizar as coisas que você precisa, mas como ter coragem num mundo tão complicado? Como que a gente pode caminhar, se a gente às vezes não sabe, não está vendo onde a gente está pisando, né? Então quero dar algumas informações aqui para vocês. Se você puder, salve esse vídeo para você poder ver depois, no momento oportuno, se você não puder acompanhar direitinho as coisas que eu quero falar aqui para você. E se você puder também, pega um papel e uma caneta para você anotar as informações que eu tenho para passar para você, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que a gente tem um problema. Qual é o problema? Por que a gente continua a dar desculpa para não fazer as coisas, né? E a gente vai falar exatamente o que a psicologia transpessoal fala sobre isso, tá? E você vai entender como é que você pode aplicar isso na sua vida. Se você é uma pessoa que fica dando desculpa para tudo, você sabe que você precisa começar a fazer uma atividade física, você sabe que você precisa começar a se alimentar melhor, você sabe que você precisa aprender como que você não gasta dinheiro à torta e direito, você sabe que você precisa às vezes começar um novo negócio, você sabe que você precisa, sei lá, dar um jeito nos teus relacionamentos, porque você é uma pessoa muito... a tua temperança é meio complicada, você é uma pessoa muito explosiva, você sabe várias coisas, né? Você sabe várias coisas, mas você dá desculpa. Eu vou fazer depois, né? Várias desculpas. O que a gente tem que entender é que existem muitas boas desculpas, mas não deixa de ser desculpas. Você não vai conseguir ter os resultados que você quer enquanto você continuar a usar as desculpas que você sempre está dando para sua vida. Então, as desculpas, elas são zona de conforto. É muito fácil, é muito bom a gente dar desculpa, principalmente quando são boas desculpas. Nosso ego, né, nosso interior, nosso inconsciente fala, nossa, que legal, boa desculpa essa aí que você deu. Só que não adianta, você vai continuar não tendo o resultado que você quer. Então, por que o nosso inconsciente faz isso? O que a psicologia transpessoal fala? Essa desculpa, ela nos protege do medo de falhar, da vergonha e do julgamento alheio. Então a gente então tá, eu tô com medo de falhar, sei lá, vou ter que falhar em público não, né? Falar em público, não vou fazer isso, não vou, imagina, e se eu falar e começar a gaguejar, e se eu falar lá e me der um branco, e se eu começar a fazer alguma coisa lá as pessoas começarem a rir de mim, isso é um exemplo, né? Não, imagina, se eu vou começar a fazer alguma atividade física, não, imagina, isso aí, eu vou me matricular numa academia, imagina, eu não tenho tempo para isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente começa a dar várias desculpas, porque
Porque elas nos protegem, né, do medo de falhar, da vergonha, né, e do julgamento das pessoas. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão falar se eu começar um novo projeto, um novo negócio, um novo relacionamento, eu fizer isso, eu fizer aquilo, não der certo, o que as pessoas vão falar? E a gente tem muito medo de julgamento. Extremamente recorrente isso. As pessoas têm mais... Olha só que bizarro. As pessoas têm mais medo, vou dar um exemplo, de falar em público por medo do julgamento das pessoas do que da própria morte. Vocês sabiam disso? Fizeram uma pesquisa, né, com várias pessoas, com vários problemas que as pessoas têm. As pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Não é que elas têm medo de falar em público, porque eu acredito que ninguém tem medo de falar. Né? Qual que é o problema? Eu estou falando aqui com vocês, não tenho medo nenhum de fazer isso. Né? Mas o que as pessoas têm é medo do julgamento. Né? E eu tinha muito esse bloqueio. Fazer esses vídeos aqui que eu estou falando para vocês, principalmente de peito aberto, né, sem nenhum, não estou lendo um teleprompt, claro que eu tenho as minhas anotações aqui, principalmente para estudo depois posterior. Então eu estou lendo algumas coisas aqui que eu anotei, mas são poucas coisas. Né? A maior parte das coisas está aqui na minha cabeça, tem a ver com o conhecimento que eu tenho. Mas era uma coisa impensável para mim. Eu não conseguia, né, gravar vídeos, mesmo sabendo que eu precisava fazer isso. Por quê? Porque eu tinha medo de julgamento, o que as pessoas vão pensar. A pessoa da minha família não queria que visse de forma nenhuma. O que vão dizer de mim? Isso lá atrás, né? Isso em 2009, quando comecei a gravar conteúdo em vídeo. E é bizarro, que bobeira, né, que a gente tem. Né? A gente entende que o cérebro nosso tenta preservar a gente da vergonha, do medo de falhar, de todas essas coisas que a gente está falando aqui. Por isso que a gente dá as desculpas que a gente dá. Muitas vezes a desculpa é o resultado de uma mentalidade vítima. Né? E por que isso acontece? Porque às vezes aconteceu algum problema quando você era criança, você passou por alguma situação e não conseguiu dar certo, né? Você tentou fazer alguma coisa e não funcionou, né? E obviamente isso vai travar a sua mente, né? E a próxima vez que você for tentar, teu cérebro fala, nem tenta fazer isso, você não vai conseguir ter resultado, porque é muito difícil, você não dá conta do recado e tal, blá, 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 fica aquela vozinha lá, como se fosse um capetinha dentro da nossa mente, né, falando para a gente não fazer as coisas. Então são desculpas que acontecem, né? E reconhecer a desculpa como um sintoma, não como uma causa do problema, é o primeiro passo para a nossa mudança. Eu anotei aqui, a gente entender que é um sintoma. Né? A gente está sempre dando desculpa para as coisas que a gente vai fazer. Em qualquer área que a gente for utilizar isso da psicologia transpessoal, a gente vai entender. Em qualquer área que a gente for fazer, na área de saúde, área de finanças, área de relacionamento, a gente está sempre dando desculpas para as coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer. Então esse é um grande problema. O problema maior é porque que a gente fica continuando a dar desculpa para as coisas. Mas existe uma solução. E é óbvio que eu não vou ficar falando só de problemas aqui. Poderia falar sobre vários problemas, falar tchau para vocês, esse vídeo terminaria, você não saberia como você vai resolver, como que você ia parar de ficar dando tanta desculpa e começar a realmente ter resultado. Existe uma solução, é você desmascarar as suas desculpas. Então você precisa identificar quais são as desculpas mais comuns, vou dar algumas ideias aqui para você. Não tenho tempo. Você vai poder, obviamente, identificar quais são as melhores desculpas que você dá aí na sua vida para várias áreas. Então, não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sou bom o suficiente. Então, se eu fosse você, pegava um papel e uma caneta e escreveria todas as desculpas que você dá. Eu sou muito feio, eu sou muito gordo, eu sou muito gorda, eu sou velha, eu sou nova, as pessoas, né, eu sou alto, eu sou baixo, sei lá, as pessoas dão as mais diversas desculpas, né, que acham, o nosso inconsciente faz isso, né? Que está te protegendo, né, da vergonha, de você falhar, tudo aquilo que a gente já falou. Então precisa anotar isso. Então toda desculpa, a psicologia transpessoal fala isso, toda desculpa esconde um medo. Tá? Se você está dando desculpa é porque você está com medo. Então você tem que descobrir qual a sua coragem. Então você perguntar para você mesmo, o que eu realmente estou tentando evitar? Como eu falei, é medo de falar em público? Eu tenho medo de falar em público. Não, às vezes você está querendo evitar o medo de julgamento. Aí você vai começar uma nova dieta. Mas e se eu falhar de novo? Eu mesmo vou ficar mal comigo mesmo. Já tentei 15 vezes, não consegui ter resultado. Vou tentar de novo. E começar a anotar isso. Por isso que é importante a gente anotar as coisas, né? Para a gente entender realmente como é que funciona a nossa mente. Agora, estou falando aqui de solução. O que a gente vai fazer então? Só anotar as coisas não vai resolver o problema. Não é a solução para isso. Você vai substituir essas desculpas por ações. A psicologia transpessoal fala exatamente isso.
né? Por isso que eu gosto, né, dessa linha da psicologia, porque ela parte para a questão concreta, ela parte de uma coisa material, ela não fica só na teoria. Você vai substituir isso daí por ações. Se eu não tenho tempo, se isso aí for uma desculpa, você vai criar um plano para encontrar tempo para suas prioridades. Ah, Thiago, eu não tenho tempo para começar uma atividade física. Pô, você não tem meia hora do seu dia para você fazer uma caminhada aí no seu bairro? Não, não tenho. Alguma coisa você vai ter que mudar, meu amigo, minha amiga. Alguma coisa, obviamente, você vai ter que mudar. Você quer ser uma pessoa mais sábia? Você quer ser uma pessoa mais inteligente? Eu sempre falo, adote o hábito de leitura. Ah, não tenho tempo, Thiago. Você não tem tempo para ler 5 páginas de um livro por dia? Não tenho. Não tenho 15 minutos para ler. Sabe? Começar a entender que existe uma hierarquia de prioridades que a gente precisa obedecer. Então, trocar essas desculpas por ações. Não quero que você me venha depois dizendo que você tenha desculpas. Você vai ter que transmutar isso, você vai ter que transformar todas essas desculpas em ações. Agora que você já sabe, você já deve ter feito o que eu pedi para você, pegar um papel e uma caneta lá e anotar as desculpas, né? Transformar tudo isso daí em ações, se o seu objetivo é ter resultados reais na sua vida, beleza? Mas existe um segredo por aí, que é outra coisa que eu quero falar com você. Existe um pulo do gato, tá? Para ajudar ainda mais você a encontrar essa solução. Você tem que agir, né? O segredo está na ação e não na perfeição. O segredo está na ação e não na perfeição. Tem gente que inclusive dá desculpas. Ah, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Se for para fazer uma coisa, eu faço só se for bem feito, senão nem faço. Posso falar uma coisa para você? Sabe, você não vai conseguir ter resultado na sua vida se você pensa assim. É claro que tudo que a gente for fazer na nossa vida é bom a gente fazer com esforço, é bom a gente fazer com esmero, é bom a gente fazer com carinho, com dedicação, mas faz do jeito que dá. Sabe, você sabe que tem alguma coisa que você precisa mudar na sua vida, sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos, que eu sempre falo desses 3 pilares, que eu acho que são os pilares mais importantes, que a gente, e aí, óbvio, saúde pode ser saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, né? Você sabe que você tem alguma coisa que você precisa mudar na sua vida, né? Não, só faça as ações necessárias. Não queira ser perfeito, porque você nunca vai ser. Não queira esperar um momento perfeito, porque nunca vai começar também, né? Nunca vai ter um momento perfeito, sempre vai ter um monte de problema para a gente resolver, boleto que a gente tem que pagar, sei lá, infiltração que dá na calha, sei lá, pneu do carro que fura, cachorro que escapa, sempre vai ter um problema. Então não espere, por favor, não espere perfeição, parta para a ação. Só assim você vai conseguir ter os resultados que você precisa. Ah, Thiago, mas eu não consigo, eu tenho medo, né? Eu não tenho coragem. Mas coragem é exatamente isso. Coragem é a gente agir mesmo quando a gente está com medo. Eu já fiz alguns outros conteúdos a respeito da coragem. Coragem é a gente agir com medo. Não é quando a gente não está com medo. Por exemplo, eu tenho coragem de pegar essa xícara. Inclusive, eu dei esse exato exemplo no outro vídeo. Eu tenho coragem de pegar essa xícara e tomar esse café aqui? Não, isso não é coragem. Porque eu não estava com medo de pegar a xícara e tomar o café. Para mim, isso é uma coisa normal, né? Coragem de verdade é a gente fazer as coisas quando a gente está com aquele frio no estômago, aquele frio na barriga, a gente fazer as coisas quando a gente está com medo. É óbvio que a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão. É óbvio que a gente tem que fazer as coisas estudando muito bem tudo que a gente vai fazer. Vai começar um novo negócio. Ah, que negócio você vai começar? Não, qualquer um. Só vou começar e tal, estou super empolgado. Não, você não vai fazer isso. Você tem que ter um plano de negócio, você tem que fazer uma análise, fazer um monte de coisas. É óbvio, você vai chegar na academia, nunca fez atividade física na vida. Chega lá na academia, vou levantar, sei lá, 500 quilos. Você não vai poder fazer isso. Isso daí não é coragem, isso aí é burrice. Então, não é a ausência do medo. É você agir mesmo quando você está com medo. Se você esperar você ficar 100% seguro para agir, você não vai começar. Então, qual que é a dica de ouro aqui? Qual que é o segredo? Começar pequeno, começar em pequenos passos. Você sabe que você precisa perder 20 quilos, você está 20 quilos acima do seu peso, pequenos passos. Coloca o tênis aí, vai fazer uma caminhada na sua vizinhança, pega o cachorro aí e vai passear. Você sabe que você precisa começar, às vezes, um novo negócio. Eu já sempre dou esse exemplo aqui, porque muitas pessoas que acompanham o conteúdo aqui sabem, que eu indico negócios pela internet para você ter escala, para você realmente ganhar bastante dinheiro. Então a gente fala de cifras muito altas aqui, pessoas ganhando 50 mil, 100 mil reais por mês de faturamento.
Isso é totalmente normal hoje em dia no marketing digital. Não estou dizendo de lucro, estou dizendo de faturamento. Mas tem pessoas que lucram isso todos os dias. É bizarro isso, né? A internet dá esse poder. Mas não queira isso, por enquanto, se você nunca vendeu R$1 na internet. Sabe, comece com o seu primeiro cliente. Ah, Thiago, não tenho ideia de como fazer. Cara, dá uma olhada no canal, tem vários vídeos aqui que a gente ensina sobre empreendedorismo, tem outros canais que ensinam sobre empreendedorismo, tem cursos que você pode fazer a respeito disso. Inclusive, se você tem interesse sobre este assunto, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma videoaula minha, onde eu mostro passo a passo como é que você transforma o teu conhecimento em um produto e transforma esse produto em um negócio, né? Você pode ter escala, uma série de coisas, tá? Então, só se você registrar, é de graça, tá? Essa aula, você vai fazer o seu registro, vai direto aqui para o YouTube assistir ali o vídeo. Se você se interessar, você pode inclusive comprar um dos nossos produtos ali e fazer parte do nosso hall de alunos, tá? Mas dizendo aqui, resumidamente, se você nunca vendeu R$1 na internet, como é que você quer ter um negócio que te renda 50, 100 mil reais por mês? Você pode querer, mas começa devagar, começa, sei lá, vendendo R$100. Aí o que você vai entender? Se você vendeu R$100, você conseguiu fazer um cliente, 2, sei lá, dependendo do que você vai vender, né, o ticket do teu produto. Se você vendeu R$100, você fala, cara, eu consegui vender R$100. Eu acho que eu consigo fazer 200, então. Né? E basicamente você não tem que se esforçar o dobro para você fazer 200. Se você continuar fazendo aquilo que você está fazendo, daqui a pouco você vai vender 200, você vai fazer um outro cliente. Aí você vendeu 200, você fala, cara, será que eu não consigo fazer 500? Será que eu não consigo vender para mais pessoas, ou fazendo exatamente isso que eu estou fazendo? E você faz 500, daqui a pouco você está fazendo 1.000, daqui a pouco você está ganhando um salário, olhando e fala, cara, comecei devagar, estou aprendendo, errei, tentei fazer uns negócios que não deu certo, tentei fazer de um outro jeito, parece que melhorou um pouquinho, mas ainda tem coisa que tem que melhorar. Você só vai aprender fazendo. Né? Os gladiadores, né, os guerreiros de verdade, eles aprendem lá na arena. É guerreando, é lá na arena que a gente vai ter resultado que a gente precisa. Mas tem que começar devagar, não espere, né, a perfeição de forma nenhuma. Né? E o que você tem que entender é que se existem objetivos muito grandes que você quer alcançar, você tem que começar devagarzinho. É assim que começa, é assim que você vai ter o resultado. Né? Você precisa abraçar o teu fracasso, às vezes, que você for fazer, como se fosse um professor. O que você pode aprender, né, com fracasso? Eu aprendi muita coisa com os fracassos que eu passei, com toda certeza. Muito mais, nossa, mas assim, isso aí eu posso dizer para vocês assim, com todas as letras. Aprendi muito mais com os fracassos do que quando as coisas estão tão boas. Porque, beleza, às vezes pode ser sorte, às vezes, sei lá, pode ser vários fatores, mas no fracasso, realmente você vai se debruçar, vai entender o que falhou, o que você tem que melhorar, e aí você entende que você tem que melhorar como pessoa, você tem que melhorar como estrategista, você tem que olhar as coisas de uma forma mais ampla, olhar aqui de cima, tentar realmente, aqueles pontos ali eu preciso melhorar. E você se torna uma pessoa melhor. Você se tornando uma pessoa melhor, você vai obter resultados melhores. Tá? Então, encare os problemas que você vai ter como um professor. Outra coisa importante a esse respeito, da questão da gente agir, não esperar a perfeição, a gente celebrar pequenas vitórias. Mas a gente não faz isso. Tem gente, né, que, como eu falei, você está querendo começar um negócio na internet. Vou pegar esse exemplo porque é bem simples a gente entender. Se você nunca vendeu nada e você consegue o seu primeiro cliente, que seja R$50 que você fez, celebre, foi o teu primeiro cliente, sabe? Foi a tua primeira experiência de você conseguir ter resultado. Você tem que celebrar, você fala, consegui, eu estou fazendo alguma coisa de diferente aqui, positiva na minha vida. Né? Você começou a fazer alguma atividade física e perdeu o seu primeiro quilo. Nossa, Thiago, eu perdi só 1 quilo, precisa perder 50. Cara, mas é o primeiro quilo que você está perdendo de gordura, você está ganhando mais energia, você está ganhando mais disposição. Né? O que é que você está fazendo que você precisa celebrar mais? Né? Tem gente que, nessa área de produção de conteúdo, a gente vê muito isso. As pessoas, tanto aqui no YouTube, como no Instagram, TikTok, qualquer lugar a gente vai produzir conteúdo. A gente vê os nossos alunos assim. Né? Então a pessoa faz algum tipo de conteúdo, tem lá, sei lá, 50 visualizações. A pessoa coloca lá no Instagram alguma coisa, teve 50 visualizações. E a pessoa às vezes vem reclamando, fala, poxa vida, só tive 50 visualizações. São 50 pessoas que viram a tua mensagem. Uma sala de aula, né? O professor está dando uma sala de aula, tem normalmente, pelo menos na minha época era assim, tinha 30 pessoas no máximo ali.
né? Você está conseguindo mais resultado. Às vezes você vai postar um vídeo, tem 100 visualizações no vídeo. Não, só tive 100 visualizações. Não, são 100 pessoas vendo o que você está falando, né? Que você tem possibilidade de você transformar essas pessoas em clientes, em seguidores, uma série de coisas. Então celebre as pequenas vitórias, celebre a sua primeira curtida, celebre o seu primeiro inscrito no seu canal, se você for fazer um canal no YouTube. Eu tenho sempre recomendado o YouTube aqui, uma excelente plataforma de você construir comunidade. Mas celebre as pequenas vitórias. Ah, nem vou postar, Thiago, nem vou postar vídeo, porque eu posto vídeo, tem pouquinha curtida, se eu postar um monte, sei lá, 3 inscritos só na última semana, pô, são 3 pessoas que se interessaram por você, pelo seu canal, pelas coisas que você está falando. Eu celebro cada inscrito, né? Todo comentário que eu vejo aqui que as pessoas colocam, eu vou lá, faço questão, né, de agradecer, de incentivar, muito obrigado por vocês, muito obrigado por você que está assistindo até agora, agradeço mesmo de coração, né? Pequenas coisas, né? Esse canal ainda é um canal super pequeno, né? Eu estou recomeçando ele agora, produzindo bastante conteúdo para ele, é um canal que já tem bastante tempo, mas eu falava sobre vários outros assuntos, né? Então ele está pegando mais tração agora. Então celebre as pequenas coisas, seja grato, tenha um coração transbordante de alegria, né? De gratidão pelas coisas que você está fazendo, mesmo que sejam pequenas coisas, você tem que realmente celebrar essas pequenas vitórias que você tem. Então esses são os segredos de a gente agir. Agir pequeno, mas agir, né? Não esperar ficar 100% pronto para a gente conseguir dar os primeiros passos, porque isso nunca vai acontecer. Beleza? Mas existe, obviamente, a recompensa, que é a última coisa. Então a gente fez tudo isso, né? Existe um problema, que é por que a gente fica se desculpando. Existe a solução, que é a gente identificar as desculpas, né? Essa questão desse tempero aqui, do segredo, que a gente agir e não esperar a perfeição. E existe a recompensa. Que é o que é a recompensa? É a gente viver uma vida com coragem, uma vida corajosa, uma vida com intrepidez, uma vida destemida, né? Ou não, né? Destemido no sentido de não ter medo, a gente ir lá com medo mesmo e fazer as coisas. Várias e várias coisas que eu faço na minha vida eu faço com medo mesmo, inclusive, né, atualmente, tem muita coisa que eu não sei, pô, eu vou fazer e durante o percurso eu vou acabar descobrindo como é que tem que fazer, eu faço com medo mesmo. Então quando você escolhe a coragem, olha só, isso é muito bizarro, quando você escolhe a coragem, você tem uma espécie de alívio de você não ser um bunda mole, de você não ficar procrastinando, sabe? Você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais vívida, você se torna uma pessoa, obviamente, mais confiante. Pessoas que ficam procrastinando e ficam dando desculpas a toda hora são pessoas, normalmente, pessoas quietinhas, pessoas, sabe, medíocres, no sentido de média. Tá sempre com o farolzinho baixo. Isso é bizarro, né? Quando você escolhe coragem de verdade, pô, vou viver uma vida corajosa, uma vida com intrepidez, vou lá, vou fazer, vou arrebentar a boca do balão, mesmo sem saber direito o que eu tenho que fazer. Vou lá e vou, né, ter o resultado que eu quero. Você se sente muito melhor do que se você ficar dando desculpinhas. Então, ao invés de você se esconder, né, nas suas desculpas, que o teu inconsciente fica falando para você se sentir melhor, você deve ter esse tipo de sentimento se você faz esse tipo de coisa. Você não se sente melhor, você se sente um fracassado, uma fracassada, sabendo que você poderia fazer mais, fala, pô, eu devia ter feito, acabei não fazendo, aí você entra num ciclo que você está sempre se culpando, né? Isso é bizarro, escolha a coragem sempre, né? Uma vida com coragem é uma vida com propósito, né? Quando a gente tem uma vida com propósito, quando a gente sabe realmente o que a gente está fazendo aqui, quando a gente tem grandes sonhos, grandes ambições de verdade, né, coisas grandiosas mesmo, não só coisas materiais, que tipo de legado que você quer deixar, por exemplo, né, que tipo de virtudes você quer ser reconhecido, você precisa ter propósito. Se você não tiver propósito, você não vai conseguir ter essa coragem que você precisa para guiar você, né? E outra coisa que é importante, né, que isso aqui para mim é muito importante, é que a coragem ela inspira você a fazer coisas mais corajosas, mas inspira as outras pessoas que estão à sua volta. Tem muita gente esperando um líder, olhando para você. Eu tenho certeza absoluta que na sua família, aonde você está, tem muita gente olhando para você, principalmente se você está querendo se despontar, se você está querendo fazer as coisas. Tem muita gente analisando você. E não para te criticar nem nada disso, obviamente sempre tem, né, as pessoas para criticar a gente, mas as pessoas estão querendo ver do que você é feito, do que você é feita. Então quando a gente tem coragem, quando a gente vive essa vida, né, de peito aberto, de fazer as coisas, as pessoas estão acompanhando a gente e elas também se inspiram na nossa coragem.
As pessoas estão carentes de pessoas que liderem. As pessoas falam, ó, eu tô indo para lá, vou aqui, né? Quem quiser vem comigo. Quem quiser vem comigo. Em qualquer área da sua vida que você for fazer, faça as coisas com coragem. Não fique dando desculpas. Sempre que você dá desculpa, né, é o teu cérebro tentando te proteger. É assim que você vai viver uma vida, não uma vida vazia, né, mas uma vida com coragem de verdade. Então, essas dicas todas que eu dei para vocês não são teorias, né, são coisas, né, que a psicologia transpessoal ela fala para a gente, quando a gente tem que... É o ego que muitas vezes fica sabotando a gente tem que transpor tudo isso para a gente conseguir ter os resultados que a gente quer. Né? Aplique isso, né? Na hora que você terminar de ver esse vídeo, faça um exercício. Veja quais são as áreas da sua vida que você sabe que você precisa ter mais coragem. Talvez conversar com aquele cliente que pode ser chato, mas você sabe que você precisa conversar. Conversar com alguma pessoa que você pisou feio na bola, mas feio, sabe assim, muito feio. E você sabe que você precisa pedir desculpa, e já faz 20 anos, faz 15 anos, faz 30 anos, sei lá, você não pede desculpa, isso vai te aprisionando. Vai lá e pede desculpa, dá uma ligada lá para a pessoa. Né? Isso é muito importante. Talvez uma mágoa que você tem do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu tio, sei lá, né? Faça isso. Ai, Thiago, mas eu preciso ter coragem. Claro que você precisa ter coragem. Claro que você está com medo. Mas faça com medo mesmo. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, no final de tudo isso, você vai olhar no espelho. Você vai olhar no espelho e vai olhar para você e falar, cara, eu tenho orgulho de você. Tenho orgulho de você, porque você fez uma coisa corajosa. Você está fazendo coisas corajosas que você sabe que você deveria fazer e você está fazendo. Acho que esse é um dos melhores sentimentos que a gente pode ter. Esse sentimento do orgulho, mas de um bom orgulho. Não do orgulho, né, de falar que você é todo, né, a última bolacha do pacote. Não é isso. É de ter um bom orgulho. De chegar e falar, não, eu realmente, né, eu me amo. Eu gosto realmente de mim, porque eu sou uma pessoa que no que se propõe a fazer, eu tô lá fazendo, mesmo que às vezes eu posso pisar na bola, posso às vezes, né, errar, bater a cabeça e tal, mas eu tô fazendo isso de bom coração, tô fazendo isso realmente para progredir na vida, né, e isso que no final realmente vale a pena. Se você puder, deixa aqui nos comentários suas impressões, se você tem alguma coisa que pode colaborar, né, com essa discussão a respeito da coragem, né, que você pode aplicar na sua vida, deixa nos comentários aqui para que mais pessoas possam ler aquilo que você tem para falar. Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.